Estados Unidos, a história interminável das presidenciais. Depois da Flórida podem surgir mais contestações. Nenhuma luz ao fundo do túnel para o Médio Oriente. A violência continua e Arafat não consegue forças multinacionais. Eleições gerais na Bósnia-Herzegovina, um teste para a sociedade multiétnica de croatas, muçulmanos e sérvios. Antigo primeiro-ministro e herói da resistência francesa, Chaman Delmas, morreu aos 85 anos. A incerteza instalou-se na América. 4 dias depois das eleições e a história das presidenciais parece interminável. Em Austin, na porta de George Bush, manifestações de apoio. O democrata Al Gore recusa-se a conceder a vitória aos republicanos, enquanto George Bush prepara a presidência. Pelo menos em 3 estados, Flórida, Novo México e Oregon, os votos estão a ser verificados. No estado de Iowa, Wisconsin e New Hampshire, os resultados são de tal forma próximos que existe igualmente a possibilidade de serem contestados. O candidato republicano disse aos jornalistas que sabe que os votos ainda estão em contagem, mas ele está já a preparar de maneira responsável uma potencial administração pronta a funcionar desde o primeiro dia que chegue à Casa Branca. O candidato democrata Al Gore voltou para Washington, onde retomou as atividades da vice-presidência e mostra-se aparentemente tranquilo e otimista, enquanto a sua equipa continua a argumentar para esclarecer a vontade dos eleitores na Flórida. É a esposa do candidato democrata, por exemplo, que lidera o movimento de petição para esclarecer a guerra dos votos. A história das presidenciais norte-americanas terminará dia 17, se entretanto a recontagem dos votos se ficar por aqui. O candidato que conquistar oficialmente a Flórida será o próximo presidente dos Estados Unidos, mas até lá é a dúvida que persiste: qual dos dois vai habitar a Casa Branca? Estas duas americanas propõem segunda, terça e quarta Gore e Bush, sobretudo ao fim de semana. Uma comédia presidencial que começa a cansar os norte-americanos e o mundo. Pessimismo na situação do Médio Oriente. 6 semanas de violência e mais de 200 mortos não são suficientes para pôr fim aos dias da ira. Ontem repetiu-se mais um dia de violência que trouxe a morte a 5 palestinianos. Um soldado israelita ficou também ferido por tiros palestinianos, tendo acabado por morrer ao início da noite. O exército israelita estabeleceu novo bloqueio à volta das cidades de Belém e Ramlah, impedindo a saída ou entrada de palestinianos. Mesmo assim, milhares de palestinianos juntaram-se para participarem no enterro do chefe militar da Fatah, morto no seu próprio carro, alvo de um ataque israelita. Na sede das Nações Unidas, Yasser Arafat não conseguiu mais uma vez convencer ninguém sobre a necessidade do envio de uma força internacional para os territórios. É o de Barak, esperado amanhã em Washington, pretende pôr fim à violência para seguir com as negociações do processo de paz. São as terceiras eleições gerais na Bósnia-Herzegovina depois do fim da guerra há 5 anos. A população bósnia, composta por 40% de muçulmanos, 31% de sérvios e 10% de croatas, vai hoje às urnas, mais um teste para avaliar os sentimentos nacionalistas da sociedade multiétnica. Com índices elevados de pobreza, a Bósnia e a República Srpska são uma fonte de preocupação para a Europa. O Partido Social Democrata de Zlato Langugia apresenta-se como a solução para a crise económica e política da Bósnia, uma formação que conta com a simpatia da comunidade internacional. As pessoas estão cansadas da retórica nacionalista, querem empregos, uma economia funcional e acabar com os políticos corruptos, defende o líder do SDP. Na Federação Croato-Muçulmana, a outra metade da Bósnia, o partido ultranacionalista de Alija Izetbegović aparece também bem posicionado, embora o Ocidente lhe vaticine uma provável derrota. O sentimento nacionalista que o SDA inspira tem, contudo, bastante força na República Srpska. O atual primeiro-ministro da República Sérvia, Milorad Dodik, um moderado apoiado pelo Ocidente, está dado como um dos grandes perdedores, um preço a pagar pela situação económica desastrosa. É o candidato do SDS que está dado como o grande favorito nesta corrida. Mirko Sarovic garante que não defende mais o nacionalismo, uma posição que não convence, contudo, a comunidade internacional. Os eleitores sérvios, muçulmanos e croatas vão escolher. Esperemos terça-feira pelos resultados oficiais.
Gaulista de primeira linha, figura histórica da resistência francesa, o antigo primeiro-ministro Jean Delmas morreu ontem, tinha 85 anos. Durante 50 anos foi presidente da Câmara de Bordeaux. Em 69 foi chamado pelo presidente da República, Georges Pompidou, para primeiro-ministro, cargo que exerceu até 72. Candidato presidencial, em 74, perdeu para Giscard d'Estaing, mas ganhou o seu lugar na história. 11 de novembro, a Europa comemora o dia do armistício da Primeira Guerra Mundial. Mais de 80 anos depois, o exército belga continua a limpar os vestígios das armas químicas utilizadas durante o conflito, uma tarefa que pode durar mais 50 anos. Cerca de 12 bombas são descobertas por dia nos campos da Flandres, 200 toneladas por ano são recolhidas pelo exército, armas químicas que contêm 3 gases mortais, entre eles o famoso gás mostarda. Até 1972, os explosivos encontrados eram metidos num contentor e despejados ao largo da costa francesa, mas agora são colocados num laboratório especial, onde são desarmadilhados e o gás venenoso dissipado numa incineradora a alta temperatura. Um dia normal comporta o tratamento de pelo menos 15 bombas, número que vai ser mantido durante muito tempo, dada a existência de um estoque de 25 mil engenhos por explodir à espera de tratamento. E agora na Euronews, as últimas do desporto. Em Saint-Étienne, o clube local recebeu o Mónaco e o brasileiro Alex foi o herói do jogo. A equipa do Saint-Étienne dominou o jogo e logo aos 9 minutos pôde garantir algum descanso com uma jogada que teve início na abertura de Sanchez para o Havre. Este, com um toque em jeito para a corrida de desmarcação de Alex, consegue pôr o brasileiro fora dos defesas do Mónaco e este, pelo lado direito, pelo canto mais difícil, festeja o seu 10º golo no campeonato, o que o põe no topo dos melhores marcadores do campeonato francês. O sangue frio de um goleador. Na segunda parte o resultado manteve-se, mas o Mónaco nunca baixou o ritmo e poderia ter igualado quando numa jogada rápida Nonda recebe já dentro da área, remata ao poste e na recarga Joly não consegue o equilíbrio para meter a bola nas redes. O Saint-Étienne subiu ao 9º lugar e esta é a 3ª derrota consecutiva do Mónaco, que o melhor é esperar para outros deuses. A 12ª jornada do campeonato alemão prosseguiu hoje. Esta noite o Dortmund recebeu o Hertha de Berlim e ganhou por 2-0. O Hertha de Berlim mantém, no entanto, a liderança no campeonato alemão com 24 pontos, seguido em segundo pelo Bayern de Munique e pelo Kaiserslautern. Tudo apostos para a segunda fase do espetáculo da Liga dos Campeões. O sorteio já ditou as sortes hoje em Genebra e reservam-se todas as emoções para o encontro que irá opor Real Madrid e Lazio de Roma e também para o Valência-Manchester United. Bola após bola, os oficiais da UEFA ditaram assim que, no Grupo A, o Valência, finalista derrotado na edição do ano passado, joga com o Manchester e os austríacos do Sturm Graz e o Panathinaikos da Grécia completam o grupo. No Grupo B, o maior equilíbrio entre as equipas, Desportivo da Corunha, Paris Saint-Germain e os italianos do AC Milão com os turcos do Galatasaray. No Grupo C, o Bayern de Munique e o Arsenal são os melhores colocados para seguir em frente, mas o Olympique de Lyon e os moscovitas do Spartak podem constituir surpresas. No Grupo D é uma verdadeira dor de cabeça. O Leeds vai estar no meio da confusão das estrelas do Real Madrid, da Lazio de Sérgio Conceição e do brilhante Anderlecht. Mas o jogo melhor deve ser mesmo para o Real Madrid-Lazio. O sorteio resolveu também a expectativa em relação ao prosseguimento da Taça UEFA e ao Futebol Clube do Porto, única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, calhou uma incógnita chamada Espanhol, o outro clube da cidade de Barcelona que nem sequer fazia parte das expectativas dos nortenhos. Nesta terceira fase da Taça UEFA, grandes jogos se avizinham, como os que vão opor o Glasgow Rangers aos alemães do Kaiserslautern e o Bruges com o Barcelona. Os jogos desta nova fase da Liga começam no dia 21 e para a nova eliminatória da Taça UEFA será dia 23. And see again the lucky ones at the next draw in December. Thank you. Os homens não se medem aos palmos, parece dizer David Tua debaixo do seu bizarro penteado ao britânico Lennox Lewis. São as primeiras arruaças do combate do próximo sábado em Las Vegas que hoje tiveram a etapa das pesagens. 245 pounds
Uma espécie de David contra Golias, com uma diferença considerável na estatura dos dois, mas muito próxima na pesagem. 2 quilos a favor de Lewis. Tua é originário das ilhas Samoa e vai tentar destronar o campeão do mundo em título na categoria de pesos pesados que pertence há um ano a Lewis. David Tua só perdeu um dos 38 combates que realizou e tem uma medalha olímpica em Barcelona. Lennox Lewis continua a ser o favorito, mas vai ter que contar com a demolidora força dos golpes do homem do penteado vulcânico. Inúmeros acidentes marcaram o primeiro dia da regata Vendée Globe 2000. Menos de 24 horas depois da partida do norte de França, o azar bateu à porta de Michael Golding, um dos 4 favoritos. Ouvi um estrondo e quando olhei tinha um mastro completamente destruído. Espero continuar a corrida, apesar de já não ter grandes hipóteses de vitória. Golding ficará em doca seca durante algumas horas e voltará a partir para esta corrida solitária com uma extensão de 24 mil milhas. Os velejadores percorreram já uma distância de perto de 250 km e na frente está um quarteto de franceses liderado por Yves Parlier e Michel Desjoyeux. Em Cádiz, o Mundial de Valderrama em golfe completou hoje as 2 voltas ao campo e Nick Price, o veterano do Zimbábue, continua na liderança apesar do dia não lhe ter corrido muito bem. Hoje realizou o par do campo, perdendo terreno para a maioria dos seus principais adversários. A vantagem do líder reduziu-se de 3 para 2 pancadas, com o japonês Maruyama, que surpreendentemente ascendeu ao segundo lugar do topo. Na terceira posição está o irlandês Patrick Harrington, que tem mantido a regularidade. Um dos favoritos, Tiger Woods, deu hoje um ar da sua graça com a subida do 20º para o 6º lugar, com 5 pancadas de atraso em relação ao líder. Mas as coisas continuam a não lhe correr de feição. No entanto, apesar do mau humor, o tigre americano ainda é uma hipótese para a vitória. No Rally da Austrália, a primeira etapa foi recheada de peripécias e começam a definir-se já os líderes. O comando foi assumido por Joachim Kuhnen, mas o piloto finlandês da Subaru sofre um tenso ataque por parte de François Delcourt Peugeot na segunda posição a escassos segundos. A jogar pelo seguro, Mäkinen faz o jogo tático da Mitsubishi, está em terceiro lugar e quer manter-se nos lugares da frente. Atrás de si, tem os 2 principais candidatos ao título deste ano. O escocês Richard Burns no outro Subaru, numa condução calculista. E ainda o Peugeot do finlandês Marcus Gronholm, o atual líder do campeonato. Esta primeira etapa foi um descalabro para as aspirações da Ford. Os 2 focos estão de fora. Carlos Sainz foi desclassificado e Colin McRae abandonou com problemas mecânicos. E é tudo por agora quanto ao desporto. Eis agora alguns dos principais acontecimentos culturais na Europa.
diferentes pontos de vista no continente europeu. Perspectives. Quem será o próximo ocupante da Casa Branca? Nunca até agora a resposta a esta questão se revelou tão incerta. Depois de sucessivamente terem anunciado a vitória do democrata Al Gore e do republicano George W. Bush, os meios de comunicação social foram obrigados a manterem-se na expectativa. A contagem dos votos foi no mínimo estranha, tornando-se impossível saber de imediato o nome do próximo ocupante da Casa Branca. Complexidade do sistema eleitoral, fraude, absentismo, eis alguns dos ingredientes da confusão que se instalou na América. A única certeza da semana, a eleição de Hillary Clinton como senadora do estado de Nova York. Último dia de campanha, os prognósticos não dão a vitória a nenhum dos candidatos. As cadeias de televisão falam de uma eleição disputada palmo a palmo entre Bush e Gore, mas o ecologista Ralph Nader poderá, de acordo com muitos analistas, ter um peso decisivo no resultado final. A RTP explica porquê. Faltam poucas horas para se desfazer a dúvida de quem vai ser o próximo residente da Casa Branca. Só os candidatos manifestam certezas. Ontem, em Tampa, cidade do estado da Flórida, George W. Bush falou do momento em que vai pôr a mão sobre a Bíblia e jurar como presidente dos Estados Unidos. O candidato republicano foi à Flórida por uma razão simples. É um dos 4 estados onde há mais indecisos. Se Bush vencer aqui, os analistas acreditam que assegura uma maioria no colégio eleitoral. Al Gore foi a outro desses estados, Michigan. Mostrou estar com a mão certeira. O candidato democrata pediu aos eleitores para usarem o coração, sem esquecerem os argumentos. Razão e fé no último apelo de Gore. Mas a fé do candidato democrata choca com a vontade de um outro candidato, o líder do Partido dos Verdes, Ralph Nader. Este homem não sonha com a Casa Branca, sonha sim com 5% dos votos, a percentagem mínima necessária que garante fundos públicos para financiar uma campanha presidencial daqui a 4 anos. Nader insistiu em lutar por esse objetivo, mesmo que isso prejudique Gore e coloque um republicano na Casa Branca. Quarta-feira são anunciados os primeiros resultados. O republicano George Bush é dado como o grande vencedor. O seu adversário democrata felicita-o, mas depois é o golpe de teatro. As informações contraditórias sucedem-se. A espanhola TVE retrata a confusão dessa longa noite. A noite eleitoral mais emocionante desde que Kennedy venceu frente a Nixon em 1960. Depois de 6 longas horas de espera, o candidato republicano venceu na Flórida e obteve 270 representantes, o número que precisava para ser eleito. Gore felicitou Bush. Pouco passava das 2 da manhã quando começou a festa em Austin, Texas e na capital federal. Minutos mais tarde, cerca das 3 da manhã, Gore contestou o resultado e exigiu a contagem dos votos da Flórida, onde Bush tem uma mera vantagem de 200 votos. William Daley, o responsável eleitoral de Gore, anunciou que os democratas vão continuar a campanha até que a situação seja esclarecida com os 25 grandes eleitores da Flórida, que poderão dar a vitória a Bush. O vice-presidente Gore telefonou outra vez ao governador Bush, já eleito presidente, para retirar a aceitação da sua vitória e o seu discurso de derrota. Como não há um derrotado, não há vencedor, e nos Estados Unidos abre-se um período de confusão, de instabilidade e incertidão política absolutamente inédito nos Estados Unidos e que Wall Street se encarregou de penalizar. Don Adams, o responsável pela campanha republicana, afirma então que depois da contagem Bush continuaria a ser o vencedor. Estas eleições ficarão na história como as mais loucas em 2 séculos de história norte-americana. O que ocorreu ao longo desta noite eleitoral e depois de uma espera que até fez mal ao coração e que ultrapassou a mais pura fantasia. Se alguém tivesse sugerido tal guião a Hollywood, a proposta nunca seria aceite. Com este cenário, seguro que jamais haveria sido aceitado. A única certeza destas eleições, Hillary Clinton foi eleita senadora pelo estado de Nova York. Não é a notícia que os americanos aguardavam. Americanos que acabaram por acordar sem conhecer o nome do novo presidente. A televisão suíça TSI recolheu as suas reações.
Washington DC, 8h15. A mesma música, as mesmas caras, a mesma rotina das manhãs normais. Este deveria ser o dia em que seria anunciado o vencedor das eleições, mas o resultado não saiu, o que surpreendeu os americanos. Estou muito surpreendida, não sei o que pensar. Isto põe-me nervosa. É estranho pensar que durante a noite nada mudou. Esperar e ver. É muito bom, é a primeira vez na minha vida que as eleições presidenciais são tão incertas. É apaixonante. Os média não fizeram um bom trabalho e isso desilude-me. A América acordou incrédula, suspensa e desiludida esta manhã, sem saber quem será o novo inquilino da Casa Branca. Os americanos interessaram-se por estas presidenciais como nunca antes tinham feito. Hoje, os mais desiludidos interrogam sobre o papel dos média e sobre a eficácia do sistema eleitoral. Deveria ser o dia da emoção, da alegria ou da tristeza. Em contrapartida, tornou-se o dia da reflexão, da interrogação, da suspeita sobre a votação, de que se vai continuar a falar. O sistema eleitoral é discutível. Se calhar devíamos regressar ao voto popular que foi roubado aos nossos pais fundadores. Não posso acreditar que as pessoas não votem com um tal desafio. Agora temos que esperar os resultados. Desta vez, os votos são realmente decisivos, o que não deixa de ser positivo. Para a América, seja qual for o resultado, deu-se um regresso ao gosto pela paixão política. As televisões foram apontadas como estando entre os responsáveis por este dilema eleitoral. Na corrida pelas audiências, acabaram por multiplicar os anúncios contraditórios, agravando ainda mais a confusão nos espíritos dos americanos. A britânica ITN faz o retrato dos acontecimentos. Tão renhida como a corrida para a Casa Branca é a corrida entre as estações de televisão americanas para darem os resultados. Mas nas presidenciais 2000 tudo correu mal. Primeiro disseram ao público americano que Gore estava prestes a ganhar a Flórida. Mas horas mais tarde as televisões mudaram de maneira repentina. Fox News aponta agora George W. Bush como vencedor da Flórida e, ao que parece, da presidência dos Estados Unidos. O apresentador principal disse com toda a certeza que a América tinha um novo presidente. A CNN declarou que George Bush tinha ganho os 25 grandes eleitores da Flórida. Bush vence. Isto era baseado nas sondagens privadas feitas à boca das urnas. Esta manhã prova que as sondagens não são uma ciência exata. Foram as projeções que levaram Gore a admitir a derrota. Taco a taco, nunca antes visto. Nessa altura reinava a confusão nos vários canais. Isto não são eleições, é como Alice no País das Maravilhas, cada vez mais estranho. Conclusões apressadas são perigosas. Vença quem vencer, as televisões devem tirar daqui uma lição. Pensar primeiro antes de dar os resultados. Mark Austin, ITN. O impasse a que se chegou nestas eleições reflete a complexidade do sistema eleitoral norte-americano. Para esclarecer a maior parte das dúvidas, eis a reportagem da televisão suíça TSR, na qual é explicado o complicado processo de eleição do presidente americano. Os americanos não elegem diretamente o presidente, elegem sim os grandes eleitores que designam oficialmente o presidente no dia 18 de dezembro. Se os candidatos à Casa Branca percorrem o país de norte a sul, não é só para se mostrarem ao povo. É sobretudo para tentarem convencer os indecisos. Porque se um candidato consegue a maioria dos votos num estado, obtém automaticamente todos os grandes eleitores desse estado. Noutras palavras, se Bush ganhar na Flórida com mais de 50% dos votos, é ele que alcança o total dos grandes eleitores da Flórida. Este sistema eleitoral composto de duas fases pode desembocar num paradoxo. Um candidato pode obter a maioria dos votos no plano nacional, mas não será eleito se não obtiver a maioria dos grandes eleitores. Existem 538 grandes eleitores escolhidos por sufrágio universal.
Em cada Estado, o seu número é proporcional à população e ao número de representantes do Congresso. Para a presidência é precisa uma maioria de 270 grandes eleitores. Democrata ou republicano, o candidato que conseguir passar esta barreira fatídica será o próximo presidente dos Estados Unidos. O voto dos americanos residentes no estrangeiro pode ser decisivo, mas a apresentação destes resultados não deve acontecer antes de 17 de novembro. Um prazo otimista, mas de acordo com os observadores, pode colocar em causa o sistema político norte-americano. O porquê na reportagem da France 2. Contar e recontar sem parar. A Flórida ainda não terminou a recontagem após 24 horas os votos de 8,7 milhões de eleitores. Uma operação de alta segurança em Palm Beach. Deve ser referido que antes da recontagem mais de 19 mil votos foram anulados, boletins marcados 2 vezes e, noutros casos, os eleitores votaram por engano no candidato ultraconservador Pat Buchanan, ao lado do democrata Al Gore. Meia hora mais tarde apercebi-me que tinha votado em Pat Buchanan em vez de Al Gore. O próprio Pat Buchanan reconheceu que o número de votos a seu favor era fora do normal. Parece-me evidente que beneficiei de 3 mil votos que não me eram destinados. E esses votos podem, com efeito, fazer a diferença para Al Gore. Tanto do lado republicano como democrata foi enviado um contingente de juristas e advogados para a nova contagem, daí a multiplicação dos recursos jurídicos. O enviado de Bush quis marcar que os boletins de voto hoje em questão tinham sido aprovados antes do escrutínio pelos democratas. Estou convencido que todo o processo se desenrolou conforme as leis em vigor na Flórida e espero ir ao fundo da questão. Do lado democrata, há um apoio das ações judiciais dos eleitores inválidos e que não votaram poderiam ter favorecido Al Gore. Se a vontade do povo deve prevalecer, Al Gore deve ser declarado vencedor na Flórida e tornar-se presidente. Ignoramos ainda o nome do próximo ocupante da Casa Branca, mas há já uma certeza. Em todo o país, Al Gore alcançou mais votos do que Bush, que poderá mesmo assim ganhar, dado ter o número mais elevado dos tais famosos grandes eleitores. São cada vez mais os cidadãos que reclamam novas eleições, a onda de protesto ganha terreno. Depois da Flórida, a recontagem dos votos pode estender-se ao Wisconsin, Novo México, Iowa. No célebre condado de Palm Beach, a decisão foi tomada, mais uma terceira recontagem no sábado. La décision vient d'être prise. Il y aura un troisième décompte des bulletins samedi. E assim termina esta edição de Perspectives. Vejamos o estado do tempo na Europa. Primeiro, as últimas horas em sequência de satélite. E a previsão do tempo nas próximas 24 horas. E agora, as previsões europeias em mais pormenor. E aqui, as temperaturas previstas para os próximos dias. Por último, as condições para hoje nas principais cidades da Europa e do Mediterrâneo.
Estão com a Euronews, as notícias. Estados Unidos, a história interminável das presidenciais. Depois da Flórida podem surgir mais contestações. Nenhuma luz ao fundo do túnel para o Médio Oriente. A violência continua e Arafat não consegue forças multinacionais. Eleições gerais na Bósnia-Herzegovina, um teste para a sociedade multiétnica de croatas, muçulmanos e sérvios. Antigo primeiro-ministro e herói da resistência francesa, Chaman Delmas, morreu aos 85 anos. A incerteza instalou-se na América 4 dias depois das eleições e a história das presidenciais parece interminável. Em Austin, à porta de George Bush, manifestações de apoio. O democrata Al Gore recusa-se a conceder a vitória aos republicanos, enquanto George Bush prepara a presidência. Pelo menos em 3 estados, Flórida, Novo México e Oregon, os votos estão a ser verificados. No estado de Iowa, Wisconsin e New Hampshire, os resultados são de tal forma próximos que existe igualmente a possibilidade de serem contestados. O candidato republicano disse aos jornalistas que sabe que os votos ainda estão em contagem, mas ele está já a preparar de maneira responsável uma potencial administração pronta a funcionar desde o primeiro dia que chegue à Casa Branca. O candidato democrata Al Gore voltou para Washington, onde retomou as atividades da vice-presidência e mostra-se aparentemente tranquilo e otimista, enquanto a sua equipa continua a argumentar para esclarecer a vontade dos eleitores na Flórida. É a esposa do candidato democrata, por exemplo, que lidera o movimento de petição para esclarecer a guerra dos votos. A história das presidenciais norte-americanas terminará dia 17, se entretanto a recontagem dos votos se ficar por aqui. O candidato que conquistar oficialmente a Flórida será o próximo presidente dos Estados Unidos, mas até lá é a dúvida que persiste: qual dos dois vai habitar a Casa Branca? Estas duas americanas propõem a segunda, terça e quarta Gore e Bush, sobretudo ao fim de semana. Uma comédia presidencial que começa a cansar os norte-americanos e o mundo. Pessimismo na situação do Médio Oriente. 6 semanas de violência e mais de 200 mortos não são suficientes para pôr fim aos dias da ira. Ontem repetiu-se mais um dia de violência que trouxe a morte a 5 palestinianos. Um soldado israelita ficou também ferido por tiros palestinianos, tendo acabado por morrer ao início da noite. O exército israelita estabeleceu novo bloqueio à volta das cidades de Belém e Ramlah, impedindo a saída ou entrada de palestinianos. Mesmo assim, milhares de palestinianos juntaram-se para participarem no enterro do chefe militar da Fatah, morto no seu próprio carro, alvo de um ataque israelita. Na sede das Nações Unidas, Yasser Arafat não conseguiu mais uma vez convencer ninguém sobre a necessidade do envio de uma força internacional para os territórios. Ehud Barak, esperado amanhã em Washington, pretende pôr fim à violência para seguir com as negociações do processo de paz. São as terceiras eleições gerais na Bósnia-Herzegovina depois do fim da guerra há 5 anos. A população bósnia é composta por 40% de muçulmanos, 31% de sérvios e 10% de croatas vai hoje às urnas, mais um teste para avaliar os sentimentos nacionalistas da sociedade multiétnica. Com índices elevados de pobreza, a Bósnia e a República Srpska são uma fonte de preocupação para a Europa. O Partido Social Democrata de Zlatko Langutia apresenta-se como a solução para a crise económica e política da Bósnia, uma formação que conta com a simpatia da comunidade internacional. As pessoas estão cansadas da retórica nacionalista, querem empregos, uma economia funcional e acabar com os políticos corruptos, defende o líder do SDP. Na Federação Croato-Muçulmana, a outra metade da Bósnia, o partido ultranacionalista de Alija Izetbegović aparece também bem posicionado, embora o Ocidente lhe vaticine uma provável derrota. O sentimento nacionalista que o SDA inspira tem, contudo, bastante força na República Srpska. O atual primeiro-ministro da República Sérvia, Milorad Dodik, um moderado apoiado pelo Ocidente, está dado como um dos grandes perdedores, um preço a pagar pela situação económica desastrosa. É o candidato do SDS que está dado como o grande favorito nesta corrida. Mirko Sarovic garante que não defende mais o nacionalismo, uma posição que não convence, contudo, a comunidade internacional. Os eleitores sérvios, muçulmanos e croatas vão escolher. Esperemos terça-feira pelos resultados oficiais.
Gaulista de primeira linha, figura histórica da resistência francesa, o antigo primeiro-ministro Chaban-Delmas morreu ontem, tinha 85 anos. Durante 50 anos foi presidente da Câmara de Bordeaux. Em 69 foi chamado pelo presidente da República, Georges Pompidou, para primeiro-ministro, cargo que exerceu até 72. Candidato presidencial, em 74, perdeu para Giscard d'Estaing, mas ganhou o seu lugar na história. 11 de novembro, a Europa comemora o dia do armistício da Primeira Guerra Mundial. Mais de 80 anos depois, o exército belga continua a limpar os vestígios das armas químicas utilizadas durante o conflito, uma tarefa que pode durar mais 50 anos. Cerca de 12 bombas são descobertas por dia nos campos da Flandres. 200 toneladas por ano são recolhidas pelo exército, armas químicas que contêm 3 gases mortais, entre eles o famoso gás mostarda. Até 1972, os explosivos encontrados eram metidos num contentor e despejados ao largo da costa francesa, mas agora são colocados num laboratório especial, onde são desarmadilhados e o gás venenoso dissipado numa incineradora a alta temperatura. Um dia normal comporta o tratamento de pelo menos 15 bombas, número que vai ser mantido durante muito tempo, dada a existência de um estoque de 25 mil engenhos por explodir à espera de tratamento. E agora na Euronews, as últimas do desporto. Em Saint-Étienne, o clube local recebeu o Mónaco e o brasileiro Alex foi o herói do jogo. A equipa do Saint-Étienne dominou o jogo e logo aos 9 minutos pôde garantir algum descanso com uma jogada que teve início na abertura de Sanchez para o Havre. Este, com um toque em jeito para a corrida de desmarcação de Alex, consegue pôr o brasileiro fora dos defesas do Mónaco e este, pelo lado direito, pelo canto mais difícil, festeja o seu 10º golo no campeonato, o que o põe no topo dos melhores marcadores do campeonato francês. O sangue frio de um goleador. Na segunda parte o resultado manteve-se, mas o Mónaco nunca baixou o ritmo e poderia ter igualado quando numa jogada rápida Nonda recebe já dentro da área, remata ao poste e na recarga Juli não consegue o equilíbrio para meter a bola nas redes. O Saint-Étienne subiu ao 9º lugar e esta é a 3ª derrota consecutiva do Mónaco, que o melhor é esperar para outros deuses. A 12ª jornada do campeonato alemão prosseguiu hoje. Esta noite o Dortmund recebeu o Hertha de Berlim e ganhou por 2-0. O Hertha de Berlim mantém, no entanto, a liderança no campeonato alemão com 24 pontos, seguido em segundo pelo Bayern de Munique e pelo Kaiserslautern. Tudo apostos para a segunda fase do espetáculo da Liga dos Campeões. O sorteio já ditou as sortes hoje em Genebra e reservam-se todas as emoções para o encontro que irá opor Real Madrid e Lazio de Roma e também para o Valência-Manchester United. Bola após bola, os oficiais da UEFA ditaram assim que, no Grupo A, o Valência, finalista derrotado na edição do ano passado, joga com o Manchester e os austríacos do Sturm Graz e o Panathinaikos da Grécia completam o grupo. No Grupo B, o maior equilíbrio entre as equipas, Desportivo da Corunha, Paris Saint-Germain e os italianos do AC Milão com os turcos do Galatasaray. No Grupo C, o Bayern de Munique e o Arsenal são os melhores colocados para seguir em frente, mas o Olympique de Lyon e os moscovitas do Spartak podem constituir surpresas. No Grupo D é uma verdadeira dor de cabeça. O Leeds vai estar no meio da confusão das estrelas do Real Madrid, da Lazio de Sérgio Conceição e do brilhante Anderlecht. Mas o jogo melhor deve ser mesmo para o Real Madrid-Lazio. O sorteio resolveu também a expectativa em relação ao prosseguimento da Taça UEFA e ao Futebol Clube do Porto, única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, calhou uma incógnita chamada Espanhol, o outro clube da cidade de Barcelona que nem sequer fazia parte das expectativas dos nortenhos. Nesta terceira fase da Taça UEFA, grandes jogos se avizinham, como os que vão opor o Glasgow Rangers aos alemães do Kaiserslautern e o Bruges com o Barcelona. Os jogos desta nova fase da Liga começam no dia 21 e para a nova eliminatória da Taça UEFA será dia 23. And see again the lucky ones at the next draw in December. Thank you. Os homens não se medem aos palmos, parece dizer David Tua debaixo do seu bizarro penteado ao britânico Lennox Lewis. São as primeiras arruaças do combate do próximo sábado em Las Vegas que hoje tiveram a etapa das pesagens. 245 pounds
Uma espécie de David contra Golias, com uma diferença considerável na estatura dos dois, mas muito próxima na pesagem. 2 quilos a favor de Lewis. Tua é originário das ilhas Samoa e vai tentar destronar o campeão do mundo em título na categoria de pesos pesados que pertence há um ano a Lewis. David Tua só perdeu um dos 38 combates que realizou e tem uma medalha olímpica em Barcelona. Lennox Lewis continua a ser o favorito, mas vai ter que contar com a demolidora força dos golpes do homem do penteado vulcânico. Inúmeros acidentes marcaram o primeiro dia da regata Vendée Globe 2000. Menos de 24 horas depois da partida do norte de França, o azar bateu à porta de Michael Golding, um dos 4 favoritos. Ouvi um estrondo e quando olhei tinha um mastro completamente destruído. Espero continuar a corrida, apesar de já não ter grandes hipóteses de vitória. Golding ficará em doca seca durante algumas horas e voltará a partir para esta corrida solitária com uma extensão de 24 mil milhas. Os velejadores percorreram já uma distância de perto de 250 km e na frente está um quarteto de franceses liderado por Yves Parlier e Michel Desjoyeux. Em Cádiz, o Mundial de Valderrama em golfe completou hoje as 2 voltas ao campo e Nick Price, o veterano do Zimbábue, continua na liderança apesar do dia não lhe ter corrido muito bem. Hoje realizou o par do campo, perdendo terreno para a maioria dos seus principais adversários. A vantagem do líder reduziu-se de 3 para 2 pancadas, com o japonês Maruyama, que surpreendentemente ascendeu ao segundo lugar do topo. Na terceira posição está o irlandês Patrick Harrington, que tem mantido a regularidade. Um dos favoritos, Tiger Woods, deu hoje um ar da sua graça com a subida do 20º para o 6º lugar, com 5 pancadas de atraso em relação ao líder. Mas as coisas continuam a não lhe correr de feição. No entanto, apesar do mau humor, o tigre americano ainda é uma hipótese para a vitória. No Rally da Austrália, a primeira etapa foi recheada de peripécias e começam a definir-se já os líderes. O comando foi assumido por Juha Kankkunen, mas o piloto finlandês da Subaru sofre um tenso ataque por parte de François Delcourt Peugeot na segunda posição a escassos segundos. A jogar pelo seguro, Mäkinen faz o jogo tático da Mitsubishi, está em terceiro lugar e quer manter-se nos lugares da frente. Atrás de si, tem os 2 principais candidatos ao título deste ano. O escocês Richard Burns no outro Subaru, numa condução calculista. E ainda o Peugeot do finlandês Marcus Gronhold, o atual líder do campeonato. Esta primeira etapa foi um descalabro para as aspirações da Ford. Os 2 focos estão de fora. Carlos Sainz foi desclassificado e Colin McRae abandonou com problemas mecânicos. E é tudo por agora quanto ao desporto. Mudança no mercado japonês. Como superar hoje os obstáculos linguísticos e sociais para uma empresa europeia sediada em Tóquio? A resposta já a seguir em Meridian. A 13 meses da adesão à moeda única, olhar o passado é potenciar o futuro. Dia 13 de novembro, em Lisboa, Conferência Euro na Administração Pública, com a participação e as experiências da Alemanha, França, Irlanda e Comissão Europeia. Euro, um desafio na administração pública. Porque a vida não é um jogo. Usa capacete com refletores, roupa clara e protetora. Liga os médios. Não cedas a velocidade. Não consumas álcool nem estimulantes. Lembra-te, conduzir sem licença é crime e o seguro é obrigatório. Estou nessa. Gosto de viver. Companhia de Dança Débora Cocker. Centro Cultural de Belém, 11 e 12 de novembro.
rota, o prazer e a paixão do movimento. Companhia de Dança Deborah Cocker. Para conhecer o maior centro de ciência da Península Ibérica, os habitantes de outros planetas têm de viajar bilhões de quilómetros. Para nós, é bem mais fácil. Em Santa Maria da Feira, a 15 minutos do Porto, passa um dia inesquecível no Visionarium. O local onde a ciência é um espetáculo e onde se aprende de forma interativa, dinâmica e muito, muito divertida. Visionarium, onde o jogo é real. Cultura nipónica. I consider very important to learn the language in order to understand. We are very glad. Estamos muito felizes por António viver no Japão. Com o conhecimento e a aprendizagem da língua japonesa, é hoje capaz de entender perfeitamente a sociedade nipónica. De facto, é o único modo de comunicar profundamente. Com o inglês, podemos comunicar e entender o raciocínio, enquanto com o japonês entendemos logo todas as matizes. We speak local language, maybe which helps us, we can feel the difference. That is a big difference. Como todas as manhãs, mais de 22 milhões de habitantes apanham os diversos transportes em Tóquio, no meio da multidão anónima que vai para o emprego estudantes europeus. Nesta escola de línguas, os estudantes da ETP, o Programa de Formação da União Europeia para os Quadros, começam o dia. António é um deles. Durante 10 meses estudou as tradições do sol nascente, aprendeu a falar e a escrever a língua, hoje já lá vai soletrando as primeiras palavras. De início, a sociedade japonesa pode parecer muito fechada, mas na realidade é o contrário. No meu caso, não encontrei grandes dificuldades de integração. Tenho vários amigos e muitos contactos profissionais. E logo aprendendo o idioma, tudo é muito mais sencillo. Este programa de formação é necessário para o bom funcionamento das empresas europeias no Japão. Pelo menos é o que salienta Eugene Power, diretor da ETP. Logo de início, os estrangeiros não se dão conta da extrema cortesia que move as relações no Japão. Na Europa, ninguém pede desculpa por colocar uma pergunta. No Japão, sim. Os japoneses ficam desconcertados pelos europeus fazerem uma pergunta direta. Muitos pensam que é falta de educação. Pormenor para uns, verdadeira deficiência para outros, um comportamento que em nada facilita o êxito de uma negociação. Fechar e assinar um contrato com os japoneses é uma coisa, penetrar o mercado nipónico é outra. O Japão continua reticente em alterar as leis do comércio. Por isso, a Comissão Europeia e a Câmara de Comércio tentam quebrar as barreiras e evitar os obstáculos. É o trabalho deste homem, Kazei Segman. O investimento estrangeiro no Japão representa apenas 1% do PIB nacional. Não é nada em comparação aos 10% do mercado americano e aos mais de 25% do mercado francês. O investimento estrangeiro é realmente muito baixo no Japão. É um facto que para negociar neste país não são impostas quaisquer barreiras políticas, mas o processo acaba por ser travado por algumas regras sociais. Um conceito que a delegação da União Europeia, dirigida pelo embaixador Jorgensen, em Tóquio, quer inverter. É muito importante tentar compreender o ponto de vista de cada um. Agora mesmo construímos os alicerces de uma relação euro-nipónica mais sólida. Apostamos em estimular e reforçar os contactos entre as pessoas. No.
O Japão construiu a sua reputação económica à volta da indústria informática, dos jogos vídeos e dos telemóveis. Mas a net travou a progressão eletrónica e revolucionou a sociedade. Foi necessário o último e revolucionário conceito da UMTS, ou seja, a distribuição da net pelos telemóveis, para um relance económico. Este homem, espanhol, Vicente Luna, convencido da revolução que representa a net, criou um site web sobre Espanha. Um projeto ambicioso. Se Luna reconhece que foi difícil convencer os patrocinadores e outros anunciantes, está persuadido que é um bom projeto. A Espanha não é o país europeu mais popular no Japão, mas temos o site mais popular deste país. No fundo, quando criámos o site web, fizemos-lo a pensar na sociedade japonesa, porque a conhecemos muito bem. Como é que fizemos? Invertido o processo. Era necessário funcionar como os japoneses, ou seja, estruturarmos o nosso produto a partir do ponto de vista japonês. O grupo de telecomunicações britânico Cable and Wireless é outro exemplo. Hoje triunfa, insistindo na máxima: caso não o consigas vencer, liga-te a ele. O ano passado comprava a empresa IDC, depois de lutas e batalhas. O objetivo é liderar em pouco tempo o mercado da fibra óptica e, por que não, destronar o ferrenho concorrente NWT. É sem dúvida um objetivo deste homem, Simon Cunningham. Para tal, a receita é simples e sempre a mesma. Mais vale trabalhar em parceria com as outras empresas japonesas. Quando vejo várias empresas europeias insistir para que os seus empregados falem inglês, nós, pelo contrário, pedimos aos nossos que falem a sua língua materna. Tentamos trabalhar não como uma empresa estrangeira no Japão, mas sim como uma sociedade nacional. Obviamente que é necessário continuar a haver intercâmbios e que cada vez mais japoneses falem inglês. Our global environment, so it's important for the Japanese people to speak English as well. Pouco a pouco, a organização do trabalho democratiza-se. Já lá vai o tempo em que cada japonês vivia para a sua empresa. Hoje é necessário mais mobilidade e empenho pessoal. No chamado Triângulo Ásia-Europa-América, os laços entre a Europa e a Ásia continuam a ser determinantes. Javier Solana, responsável pela política estrangeira de segurança comum, acrescenta que o euro será um trunfo para os 15. A União Monetária Europeia é sem dúvida um trunfo económico, mas também um instrumento político. Porque atrás do euro está grande parte dos países da União Europeia. De modo que desenvolvemos uma parceria política adequada com a cooperação económica. Porque o triângulo Ásia-Europa-América deve contribuir ao equilíbrio ora político, ora económico. Se bem que as oportunidades no Japão e no resto da Ásia parecem evoluir, tudo depende da segurança na região. É uma condição prévia para qualquer negócio. E quem fala de segurança no sudoeste asiático subentende o caso da divisão da Coreia. Nada de propósito. A última cimeira Europa-Ásia decorreu em Seul, capital da Coreia do Sul, mercado que a União Europeia já conhece. O chefe da delegação europeia, Frank Eske, foi testemunha do fim do gelo entre as duas Coreias. I think he should not always provide a comment. Kind of reluctant. As for the EU, I said probably Philippe Gautier will call you. Yeah. I think for the time being, what we realize on the ground is that notamos que os empresários europeus têm mais confiança para investir dinheiro na Península Coreana desde o início do processo de reconciliação, no final do mês de junho passado. Simply because the reconciliation process, which started with the 15th of June summit between the two leaders,
Para muitos estrangeiros é um dado adquirido que acabou a Guerra Fria na Península. Os empresários têm confiança e começam a apostar. As perspectivas para o futuro são as melhores. Apesar da sua política protecionista, a Europa vai continuar a investir na Coreia do Sul. E a opinião de Jean-Jacques Roy, que vive há 14 anos na Coreia do Sul. É secretário-geral da Câmara de Comércio Europeia, em Seul. Penso que hoje em dia a Coreia do Sul tem poder de decisão para decidir ou não se empresas europeias podem investir a norte. É por cinismo, mas é realidade. Antes, por razões políticas óbvias, os concorrentes da União Europeia estavam fora de jogo. Hoje já não é bem assim. Tudo mudou. É precisamente o contrário. O Japão e os Estados Unidos têm mais para oferecer à Coreia do Norte do que os europeus. Seul está a menos de 40 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte. A Europa, que sofre geograficamente da sua localização em relação ao Oriente, não tem uma posição privilegiada. Mas quem sabe, talvez com um empurrão político e económico, a Europa possa fazer parte dos países pioneiros que vão mudar a paisagem asiática. Ponto final em mais um Meridian. Voltaremos para o mês que vem. A Euronews tem uma página na web, toda a informação que precisa na sua língua. www.euronews.net. Vejamos o estado do tempo na Europa. Primeiro, as últimas horas em sequência de satélite. E a previsão do tempo nas próximas 24 horas. E agora, as previsões europeias em mais pormenor. E aqui, as temperaturas previstas para os próximos dias. Por último, as condições para hoje nas principais cidades da Europa e do Mediterrâneo.
Estão com a Euronews, as notícias. Estados Unidos, a história interminável das presidenciais. Depois da Flórida podem surgir mais contestações. Nenhuma luz ao fundo do túnel para o Médio Oriente. A violência continua e Arafat não consegue forças multinacionais. Eleições gerais na Bósnia-Herzegovina, um teste para a sociedade multiétnica de croatas, muçulmanos e sérvios. Antigo primeiro-ministro e herói da resistência francesa, Chaban Elmas, morreu aos 85 anos. A cada hora que passa, mais confusa se torna a cena política norte-americana. Adeptos de Al Gore manifestam-se à porta de George Bush. Em Austin, a estrutura da campanha republicana apela à desistência de Gore em gigantescos cartazes. Os dois partidos ameaçam sucessivamente exigir mais recontagens. O Novo México terá caído para os republicanos por apenas 17 votos, que ameaçam pedir a recontagem no Wisconsin e no Iowa. O mapa eleitoral norte-americano de hoje parece o das primeiras horas do dia de eleições. Depois da Flórida, o Novo México e o Oregon oscilam entre democratas e republicanos. George Bush, que se cortou ao barbear, assume a postura mais sisuda e sublinha que, se o veredito do Novo México for confirmado, está pronto a avançar com um novo gabinete governamental. Os democratas têm uma postura diferente, aparentemente mais descontraída, mas mais empenhada na militância. Enquanto Al Gore se mantém em casa, sem tensão alguma, nas ruas os seus apoiantes fazem a segunda campanha eleitoral. Em Palm Beach, na Flórida, umas boas dezenas de eleitores séniores exigem voltar a votar depois do caso dos boletins grelhados que faziam contar pelos republicanos alguns dos votos na lista de Al Gore. De Los Angeles chega a solução californiana para resolver o imbróglio das eleições americanas, a partilha do poder entre ambos os candidatos. Monday, Wednesday, Friday, Gore, Tuesday, Thursday, and Bush on the weekends, maybe? Para estas duas californianas desembaraçadas, Gore podia e devia governar o país à semana. Bush, mais sisudo, ficava para os tempos livres de sexta a segunda-feira. Pessimismo na situação do Médio Oriente. 6 semanas de violência e mais de 200 mortos não são suficientes para pôr fim aos dias da ira. Ontem repetiu-se mais um dia de violência que trouxe a morte a 5 palestinianos. Um soldado israelita ficou também ferido por tiros palestinianos, tendo acabado por morrer ao início da noite. O exército israelita estabeleceu novo bloqueio à volta das cidades de Belém e Ramlah, impedindo a saída ou entrada de palestinianos. Mesmo assim, milhares de palestinianos juntaram-se para participarem no enterro do chefe militar da Fatah, morto no seu próprio carro, alvo de um ataque israelita. Na sede das Nações Unidas, Yasser Arafat não conseguiu mais uma vez convencer ninguém sobre a necessidade do envio de uma força internacional para os territórios. Ehud Barak, esperado amanhã em Washington, pretende pôr fim à violência para seguir com as negociações do processo de paz. São as terceiras eleições gerais na Bósnia-Herzegovina depois do fim da guerra, há 5 anos. A população bósnia, composta por 40% de muçulmanos, 31% de sérvios e 10% de croatas, vai hoje às urnas, mais um teste para avaliar os sentimentos nacionalistas da sociedade multiétnica. Com índices elevados de pobreza, a Bósnia e a República Srpska são uma fonte de preocupação para a Europa. O Partido Social Democrata de Zlatko Langutia apresenta-se como a solução para a crise económica e política da Bósnia, uma formação que conta com a simpatia da comunidade internacional. As pessoas estão cansadas da retórica nacionalista, querem empregos, uma economia funcional e acabar com os políticos corruptos, defende o líder do SDP. Na Federação Croato-Muçulmana, a outra metade da Bósnia, o partido ultranacionalista de Alija Izetbegović aparece também bem posicionado, embora o Ocidente lhe vaticine uma provável derrota. O sentimento nacionalista que o SDA inspira tem, contudo, bastante força na República Srpska. O atual primeiro-ministro da República Sérvia, Milorad Dodik, um moderado apoiado pelo Ocidente, está dado como um dos grandes perdedores, um preço a pagar pela situação económica desastrosa. É o candidato do SDS que está dado como o grande favorito nesta corrida. Mirko Sarovic garante que não defende mais o nacionalismo, uma posição que não convence, contudo, a comunidade internacional. Os eleitores sérvios, muçulmanos e croatas vão escolher. Esperemos terça-feira pelos resultados oficiais.
A gaulista de primeira linha, figura histórica da resistência francesa, o antigo primeiro-ministro Chaban Delmas, morreu ontem, tinha 85 anos. Durante 50 anos foi presidente da Câmara de Bordeaux. Em 69 foi chamado pelo presidente da República, Georges Pompidou, para primeiro-ministro, cargo que exerceu até 72. Candidato presidencial, em 74, perdeu para Giscard d'Estaing, mas ganhou o seu lugar na história. 11 de novembro, a Europa comemora o dia do armistício da Primeira Guerra Mundial. Mais de 80 anos depois, o exército belga continua a limpar os vestígios das armas químicas utilizadas durante o conflito, uma tarefa que pode durar mais 50 anos. Cerca de 12 bombas são descobertas por dia nos campos da Flandres. 200 toneladas por ano são recolhidas pelo exército, armas químicas que contêm 3 gases mortais, entre eles o famoso gás mostarda. Até 1972, os explosivos encontrados eram metidos num contentor e despejados ao largo da costa francesa, mas agora são colocados num laboratório especial, onde são desarmadilhados e o gás venenoso dissipado numa incineradora a alta temperatura. Um dia normal comporta o tratamento de pelo menos 15 bombas, número que vai ser mantido durante muito tempo, dada a existência de um estoque de 25 mil engenhos por explodir à espera de tratamento. E agora na Euronews, as últimas do desporto. Em Saint-Étienne, o clube local recebeu o Mónaco e o brasileiro Alex foi o herói do jogo. A equipa do Saint-Étienne dominou o jogo e logo aos 9 minutos pôde garantir algum descanso com uma jogada que teve início na abertura de Sanchez para o Havre. Este, com um toque em jeito para a corrida de desmarcação de Alex, consegue pôr o brasileiro fora dos defesas do Mónaco e este, pelo lado direito, pelo canto mais difícil, festeja o seu 10º golo no campeonato, o que o põe no topo dos melhores marcadores do campeonato francês. O sangue frio de um goleador. Na segunda parte o resultado manteve-se, mas o Mónaco nunca baixou o ritmo e poderia ter igualado quando numa jogada rápida Nonda recebe já dentro da área, remata ao poste e na recarga Juli não consegue o equilíbrio para meter a bola nas redes. O Saint-Étienne subiu ao 9º lugar e esta é a 3ª derrota consecutiva do Mónaco, que o melhor é esperar para outros deuses. A 12ª jornada do campeonato alemão prosseguiu hoje. Esta noite o Dortmund recebeu o Hertha de Berlim e ganhou por 2-0. O Hertha de Berlim mantém, no entanto, a liderança no campeonato alemão com 24 pontos, seguido em segundo pelo Bayern de Munique e pelo Kaiserslautern. Tudo apostos para a segunda fase do espetáculo da Liga dos Campeões. O sorteio já ditou as sortes hoje em Genebra e reservam-se todas as emoções para o encontro que irá opor Real Madrid e Lazio de Roma e também para o Valência-Manchester United. Bola após bola, os oficiais da UEFA ditaram assim que, no Grupo A, o Valência, finalista derrotado na edição do ano passado, joga com o Manchester e os austríacos do Sturm Graz e o Panathinaikos da Grécia completam o grupo. No Grupo B, o maior equilíbrio entre as equipas, Desportivo da Corunha, Paris Saint-Germain e os italianos do AC Milão com os turcos do Galatasaray. No Grupo C, o Bayern de Munique e o Arsenal são os melhores colocados para seguir em frente, mas o Olympique de Lyon e os moscovitas do Spartak podem constituir surpresas. No Grupo D é uma verdadeira dor de cabeça. O Leeds vai estar no meio da confusão das estrelas do Real Madrid, da Lazio de Sérgio Conceição e do brilhante Anderlecht. Mas o jogo melhor deve ser mesmo para o Real Madrid-Lazio. O sorteio resolveu também a expectativa em relação ao prosseguimento da Taça UEFA e ao Futebol Clube do Porto, única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias, calhou uma incógnita chamada Espanhol, o outro clube da cidade de Barcelona que nem sequer fazia parte das expectativas dos nortenhos. Nesta terceira fase da Taça UEFA, grandes jogos se avizinham, como os que vão opor o Glasgow Rangers aos alemães do Kaiserslautern e o Bruges com o Barcelona. Os jogos desta nova fase da Liga começam no dia 21 e para a nova eliminatória da Taça UEFA será dia 23. And see again the lucky ones at the next draw in December. Thank you. Os homens não se medem aos palmos, parece dizer David Tua debaixo do seu bizarro penteado ao britânico Lennox Lewis. São as primeiras arruaças do combate do próximo sábado em Las Vegas que hoje tiveram a etapa das pesagens. 245 pounds
Uma espécie de David contra Golias, com uma diferença considerável na estatura dos dois, mas muito próxima na pesagem. 2 quilos a favor de Lewis. Tua é originário das ilhas Samoa e vai tentar destronar o campeão do mundo em título na categoria de pesos pesados que pertence há um ano a Lewis. David Tua só perdeu um dos 38 combates que realizou e tem uma medalha olímpica em Barcelona. Lennox Lewis continua a ser o favorito, mas vai ter que contar com a demolidora força dos golpes do homem do penteado vulcânico. Inúmeros acidentes marcaram o primeiro dia da regata Vendée Globe 2000. Menos de 24 horas depois da partida do norte de França, o azar bateu à porta de Michael Golding, um dos 4 favoritos. Ouvi um estrondo e quando olhei tinha um mastro completamente destruído. Espero continuar a corrida, apesar de já não ter grandes hipóteses de vitória. Golding ficará em doca seca durante algumas horas e voltará a partir para esta corrida solitária com uma extensão de 24 mil milhas. Os velejadores percorreram já uma distância de perto de 250 km e na frente está um quarteto de franceses liderado por Yves Parlier e Michel Desjoyeux. Em Cádiz, o Mundial de Valderrama em golfe completou hoje as 2 voltas ao campo e Nick Price, o veterano do Zimbábue, continua na liderança apesar do dia não lhe ter corrido muito bem. Hoje realizou o par do campo, perdendo terreno para a maioria dos seus principais adversários. A vantagem do líder reduziu-se de 3 para 2 pancadas, com o japonês Maruyama, que surpreendentemente ascendeu ao segundo lugar do topo. Na terceira posição está o irlandês Patrick Harrington, que tem mantido a regularidade. Um dos favoritos, Tiger Woods, deu hoje um ar da sua graça com a subida do 20º para o 6º lugar, com 5 pancadas de atraso em relação ao líder. Mas as coisas continuam a não lhe correr de feição. No entanto, apesar do mau humor, o tigre americano ainda é uma hipótese para a vitória. No Rally da Austrália, a primeira etapa foi recheada de peripécias e começam a definir-se já os líderes. O comando foi assumido por Joachim Kuhnen, mas o piloto finlandês da Subaru sofre um tenso ataque por parte de François Delcourt Peugeot na segunda posição a escassos segundos. A jogar pelo seguro, Mäkinen faz o jogo tático da Mitsubishi, está em terceiro lugar e quer manter-se nos lugares da frente. Atrás de si, tem os 2 principais candidatos ao título deste ano. O escocês Richard Burns no outro Subaru, numa condução calculista. E ainda o Peugeot do finlandês Marcus Gronhold, o atual líder do campeonato. Esta primeira etapa foi um descalabro para as aspirações da Ford. Os 2 focos estão de fora. Carlos Sainz foi desclassificado e Colin McRae abandonou com problemas mecânicos. E é tudo por agora quanto ao desporto. A atualidade da internet já a seguir em News. As últimas estatísticas sobre quem, quando e onde se usa a internet. No verão, os termómetros sobem e as pessoas procuram a praia. Os cibernautas permanecem agarrados ao computador. Os sites mais visitados, viagens, linhas aéreas e jogos. Comecemos pela Grã-Bretanha, onde observamos uma tendência bastante lógica no verão, que é a explosão de sites de viagens e transportes. Tipicamente, um site como lastminute.com foi muito mais visitado, com um aumento do público de 8%. No setor das companhias aéreas, observa-se um crescimento dos sites como easyjet.com ou o da British Airways. La croissance d'un site comme easyjet.com ou celui de British Airways. Em França, notou-se este verão a explosão dos jogos a dinheiro, que substituem muitos sites onde se joga gratuitamente. Trata-se da possibilidade de ganhar milhões. O sucesso destes jogos foi estabelecido. Um site como Banana Loto, por exemplo, registra uma audiência de cerca de 10%, que é muito significativa. Uma audiência de près de 10%, que é tout à fait significativa.
Na Alemanha, ainda no domínio dos jogos, observamos a explosão dos jogos vídeo. A compra de jogos vídeo, como por exemplo Computer Channel, que teve uma audiência de 16% este verão, este site oferece jogos aos cibernautas alemães que surfam a net no verão. Um incentivo para depois poderem ganhar outros jogos. Este chama-se Moorhuhn e teve um êxito notável, com uma audiência de 6% no mês de agosto. Avec une audience de 6% au mois d'août. As estatísticas para os sites mais visitados na Europa durante o verão. Tudo o que tem a ver com viajar e lazer. E fica por aqui esta edição de News. Eis agora alguns dos principais acontecimentos culturais na Europa. E agora, por detrás do ecrã, em cinema. Can you imagine the level of a mind that watches wrestling? I don't care. Beyond the Mat, no tapete. O wrestling tem um público fiel em todo o mundo. Um aficionado decidiu filmar os bastidores desta realidade desconhecida. Barry W. Blaustein assiste à luta livre americana desde criança e tem visto como evoluiu o desporto de espetáculo. A sua visão neste documentário. Is it sport? Is it entertainment? It's both. It's wrestling. O wrestling deu uma volta de 180 graus, mudou muito. Antes os promotores diziam que era real, agora admitem que é fingir. A realidade é o que querem mostrar, mas há muito mais verdade e dor na vida destes wrestlers do que nos querem fazer crer. Para muitos, o wrestling não significa nada ou então tem má reputação. É visto como entretenimento barato para pessoas com poucos interesses. Este documentário pretende retratar o dia-a-dia das pessoas que ganham a vida com o wrestling. Mick Foley. Over the years, Mick and Terry had traveled the world, setting each other on fire, tossing each other into barbed wire. Yet outside the ring, they were truly at peace with one another. Eu luto porque preciso do dinheiro, preciso de ganhar a vida e ganho a vida assim. Espero ter um adversário no ringue que vai tomar conta de mim e eu posso também olhar por ele. E passamos por estas coisas juntos. É isso que é mostrado no filme, a relação que existe entre mim e o Mick Foley, que cresceu ao longo dos anos.
As pessoas pensam em wrestling e dizem: o que é que eu posso ter a ver com esta gente? E depois apercebem-se de que têm mais em comum com os wrestlers, que não são assim tão diferentes. Há mais semelhanças do que diferenças. O realizador Barry Blaustein é um guionista famoso de vários filmes com Eddie Murphy, como Nutty Professor. As mudanças na luta livre americana e o sofrimento para além do ringue foi o objetivo deste documentário sobre um show com milhões de fãs, principalmente nos Estados Unidos. He didn't think the fans would believe an old man could beat the champ. Plus, every wrestler knows it's always better going out on your back. Let's clear the stern. Okay, that's good. Out if you want it, Bob. Okay, Dolphin's coming over. Outro tipo de documentário, este sobre golfinhos. Um trabalho de Greg McGillivray. Uma espécie de filme para crianças e adultos em estilo proteção ambiental sobre as fascinantes criaturas dos mares. Como sou surfista, sempre fiz surf desde os 13 anos. Sempre estive no oceano, que o meu objetivo era fazer com que o público compreendesse a importância dos mares e começasse a pensar nisso mais e a preocupar-se com os oceanos. Thinks about it a little bit more and starts to care about it a little bit more. No filme, uma bióloga marinha, Kathleen Dudzinski, estuda estes mamíferos considerados inteligentes e sobre os quais paira uma aura de mistério. I had them all over and you could just see that you were like a part of the whole group. It was just unbelievable. A primeira coisa que queria é que o filme fosse divertido, porque sem isso as pessoas não ligam, não querem aprender. O filme dos golfinhos tem uma função importante ao entreter as pessoas e ao mesmo tempo é educativo. Muitas vezes as pessoas saem do filme sem perceber isso. Depois as pessoas vão trabalhar juntas para proteger as coisas que amam e se trabalharem juntas podemos avançar para conservar e proteger os oceanos. Assim os golfinhos serão protegidos e também outras espécies. O filme ajuda neste sentido quando for visto pelo mundo inteiro. A música de Sting e a narração de Pierce Brosnan. A maior parte dos estudos sobre golfinhos são feitos em cativeiro. O ângulo diferente deste documentário é que acompanha o modo como a bióloga marinha fez estudos com os animais em liberdade. A cientista é especialista na comunicação com os golfinhos. Uma nova perspectiva que revela como estes mamíferos têm uma curiosidade insaciável acerca dos seres humanos. Blair Witch 2, Book of Shadows. O primeiro era a história dos 3 estudantes que se aventuraram nos bosques e fabricaram um filme sobre uma bruxa. Este é sobre o impacto de Blair Witch num grupo de jovens obcecados. É no fundo sobre um fenómeno mediático, o nascimento de uma moda, de um culto que se torna numa obsessão. Diz o realizador: em vez de fazer a continuação, fiz a anti-continuação. Deixei o filme em paz e respeitei-o. Em vez disso, criei um filme que é um comentário sobre o outro filme, sobre a histeria que se gerou e sobre o impacto dos média. Jeffrey Donovan faz de Jeff, que saiu de uma instituição para doentes mentais e que vende através da internet tudo o que tem a ver com Blair Witch Project. Faz também visitas aos locais que aparecem no primeiro filme. O fenómeno de Blair Witch aconteceu por uma razão e a nossa sociedade é muito suscetível não só a esse tipo de filmes, mas ao impacto dos média no nosso subconsciente. Gravitamos em torno daquilo que aparece nos média. Aqui temos 5 pessoas, 5 exemplos da obsessão frenética baseada num objeto de culto. O quinteto é formado por pessoas que de uma maneira ou de outra vivem na sombra de Blair Witch.
Acontecem eventos sobrenaturais e um grupo de turistas é assassinado. Claro que os jovens obcecados por contos de terror se tornam suspeitos. O filme é um ensaio sobre a histeria das massas. Acho que vivemos vidas muito seguras. Em geral, não estamos em guerra. A vida é fácil em termos das lutas diárias. Acho que ter medo e depois sair do cinema faz com que as pessoas se sintam vivas. Being scared, but then being able to walk out of the theater allows you to feel like you're alive. Termina aqui esta edição de cinema.